22 é uma palavra do tipo expositiva. A gente vai ler um pouco mais de versículos. A gente começa pelo 1 até o 12. Depois o 20. Do 1 até o 12 e depois o 20. Senhor Deus, mais uma vez na sua presença, peço a tua mão, Pai, o teu amparo, o teu auxílio perante a minha vida, Senhor Deus, que os irmãos aqui também possam receber a tua palavra assim como eu recebi, Pai. Pai, eu não estou à altura da sua palavra, então eu peço, Senhor Deus, a tua mão de fato, a tua proteção, o Espírito Santo, Senhor Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque na minha falha o Senhor aparece e o Senhor resplandece sua glória. Então, para todo sempre, Senhor Deus, seja exaltado o teu santo nome e que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento, Senhor Deus. Que a sua palavra possa fazer o efeito necessário, possa servir de eficaz e que possamos ser transformados por ela e não apenas entender ou conhecer. Essa oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Números 22, versículo 1. Diz assim: os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem aqui você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos, os moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: fiquem aqui esta noite, e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo saiu do Egito e cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. E depois, versículo 20: de noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão, a nossa palavra, a palavra que o Senhor tem falado no meu coração é a respeito desse profeta. E antes de falar aquilo que ele fez, é necessário trilhar um pouco sobre a identidade de Balaão. Balaão, como os irmãos perceberam, ele é um profeta de Deus. Isso ninguém pode negar. Ele tem um nível de profecia real, ele é usado por Deus, ele participa ali do conhecimento de Deus, tem acesso aos oráculos de Deus, e ele ganha fama, ganha prestígio, ganha ali uma certa fama que o faz ser conhecido, a ponto do rei chamá-lo, convocá-lo para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Então, essa é um pouco da identidade de Balaão, um profeta de Deus, usado por Deus,
mas ele se vê sendo enlaçado, enredado pelos desejos. Aqui é uma oportunidade de Balaão ser provado, e se conseguisse ali uma resposta favorável a Deus, revelaria que a sua fé seria maior do que a sua ambição. Mas não é isso que vemos. A ambição de Balaão, ela é superior à fé que ele pratica a Deus. Tamanha é a sua ganância, tamanha é a sua ambição daquilo que ele almeja em riquezas materiais, que faz com que esse desejo seja superior ao desejo de agradar a Deus. Essa é um pouco da identidade de Balaão. Quem é Balaão hoje nos tempos atuais? Balaão hoje, nos tempos atuais, é um líder eloquente, que fala muito bem, de boa retórica, que tem ali a teologia da estética muito bem alinhada, mas o seu caráter está corrompido, a sua moral está falha. Não há um alinhamento do nível de experiência que ele tem, do dom que ele recebeu, com o seu caráter. Esse é o Balaão dos tempos atuais. Não é qualquer pessoa, não faz ataques diretos à sua fé. Ele age na sutileza, ele age por meios ardilosos para fazer o povo cair, não por um ataque direto, mas indireto. O povo cai, padece, porque desobedece a Deus. Balaão sabe que não consegue amaldiçoar o povo, mas ele ensina como o povo cai, como faz o cristão naquele tempo, o israelita, a igreja de Deus do Velho Testamento, a cair. Balaão é uma figura de um estrategista. Ele sabe os pontos falhos e ele ensina o povo a errar. Balaão não tem um exército, ele não é um rei, mas ele é um dos inimigos mais poderosos que Israel já conheceu. Essa é um pouco da identidade de Israel. O Talmud, os judeus, não têm problema em aceitar que Deus levanta profetas de outras nações. Eles colocam que no Talmud Deus faz isso justamente para destruir um argumento falacioso, no sentido de que se a nossa nação tivesse um profeta do nível de Moisés, a gente também seria um povo justo. Então eles acreditam, sim, que Deus levanta profetas, pessoas que têm uma intimidade com Deus, que recebem esse dom de profecia, de intimidade com Deus, mas não conseguem manter como Moisés manteve. Balaão é a figura de um nível de experiência com Deus que não se sustenta, que não se deixa transformar quando é atingido, quando é confrontado. Moisés, ao passo que recebe o confronto, ele cede, ele é transformado. Balaão, ele recebe, ele entende, ele conhece, mas não se deixa transformar. Esse é o retrato de Balaão, um dos inimigos mais poderosos, e tão poderoso que é mencionado até no livro de Apocalipse. Apocalipse 2 vai fazer menção de Balaão, da doutrina de Balaão, dos ensinamentos, daquilo que ele fez, daquilo que ele conseguiu que o povo fizesse mediante a sedução, mediante o desejo exacerbado ali dos seus corações. Então a gente vai ver por alguns passos como alguém espiritualmente elevado se deixa corromper, cai e falha moralmente ou eticamente falando. A gente consegue perceber também que algumas pregações vai falar do pecado de Balaão, como identificar como um falso mestre ele se posiciona, ele consegue desviar do rebanho. Então, sobre essas duas perspectivas, a gente vai abordar um pouco desse assunto. Primeiramente, a gente vai abordar como que um líder exemplar, entre aspas, que recebe e tem acesso aos oráculos de Deus, ganha fama, ganha prestígio, mas moralmente se corrompe. O primeiro aspecto, o primeiro ponto é o auto-engano religioso. Os dons
Uma vez que Deus dá, Deus tira? Não, né? Romanos 11, 29 vai dizer que os dons são irrevogáveis. Deus dá os dons, a vocação, e Ele não retira. Romanos 11, 29 vai fazer essa menção. Então, Balaão, ele recebe, ele tem acesso aos oráculos de Deus. E ele ganha certa fama a respeito desses oráculos que vêm do próprio Deus. Mas, no meio do caminho, Deus já conhece o seu coração. Ele tem a primeira negativa, para não ir. Porque justamente Deus, que esquadrinha e conhece os nossos corações, ele já sabia como era o coração de Balaão. Então Balaão, mesmo recebendo a negativa, e ali seria um alerta para ele sondar o seu coração, para que houvesse um redirecionamento, para realinhar o seu coração, o seu sentimento, as suas emoções, a essência daquilo que ele vinha pedindo. Era um momento que ele não fez, ele não realinha o seu coração, ao contrário, ele mantém o mesmo ímpeto. E aí, no versículo 20, a gente lê que, por insistência de Balaão, Balaão queria ir, e Deus permite. E Balaão tem a confusão mental, o auto-engano religioso, de que se Deus permitiu, quer dizer que Ele aprovou a intenção do meu coração inicial. Esse é o auto-engano religioso de Balaão inicialmente. Balaão, ele confunde permissão com aprovação, porque recebe a permissão de Deus em ir, ele se confunde pensando que ele foi aprovado a dizer, a proferir tudo aquilo que ele já tinha traçado no seu coração, na sua mente. Mas ele incorre no erro de estar contra Deus diretamente. Não é contra Satanás, não é contra as potestades que Balaão está degladiando, guerreando no caminho. É contra o próprio anjo do Senhor. Números 22, 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Então Balaão, sob um certo nível de conquista, certa fama, ele se corrompe. O profeta, quando é levantado, ele não tem fama, ele não é conhecido, ele não tem riquezas, ele não tem honras, até o ponto que Deus começa a usá-lo, e aí, por ser Deus, conhecedor do bem e do mal, de tudo, por ser o alfa, o ômega, ele sempre vai acertar. Balaão, ele não começou sendo reconhecido, mas o reconhecimento veio ao longo do tempo. E sob esse nível de conquista, o caminho inicial, que era reto, ele se torna perverso, assim como o anjo do Senhor menciona. O seu caminho é perverso diante de Deus. Então Balaão, por mais que houvesse intimidade com Deus, no sentido de conhecer os oráculos de Deus, ele se corrompe e ele começa a trilhar um caminho da perversidade. Então esse é um retrato da obediência de Balaão, que é parcial, que é seletiva. Então ele ora a Deus, insiste para executar a ambição do seu coração. Então mais uma vez ele confunde a permissão com a aprovação, e uma vez que Deus permite a ida dele, então ele pensa que está tudo garantido, que a essência do seu coração inicial foi aprovada. Mas isso é um auto-engano religioso, porque antes de Balaão chegar no local determinado, local a ser visto o povo de Israel, já tinha tudo traçado no seu coração. Deus faz a advertência: fale apenas aquilo que eu te disser. Mas antes que Balaão chegasse naquele local, ele já tinha determinado, ele já tinha traçado o caminho por si mesmo. O Balaão, ele não tem o caminho reto diante de Deus desde quando ele sai. Por isso o seu caminho é perverso. O seu caminho já está determinado, já está traçado. Então Deus, ele vai agir no caminho para realinhar esse posicionamento errado.
Então ali tem uma simbologia, uma figura muito clara e explícita de que num dos momentos o pé de Balaão é afligido, é machucado, justamente no segundo aviso de que aquele caminho, a intenção do coração de Balaão não estava correta. Então, no meio do caminho, durante o caminho, o seu pé ele é pressionado contra a parede e mesmo assim ele não consegue ter o discernimento. O homem que é profeta de Deus não consegue ter o discernimento necessário para perceber que o seu caminho é perverso diante de Deus, até o ponto de que Deus precisa abrir a boca da jumenta, da mula de Balaão. Então, ao longo do tempo, a gente percebe isso também na figura de vários cristãos. Vários cristãos têm diferentes chamados, diferentes dons. Muitos cristãos levitas, músicos, eles têm uma ascensão, dependendo de quem vê, meteórica. Ele tem acesso a muitos lugares, a muitas pessoas. E esses acessos que são liberados acabam entrando no coração do cristão. E aí vem ali a fama e o caminho que antes era reto se torna perverso também, assim como Balaão. Muitos músicos, muitos pastores têm um começo de caminhada, um começo de ministério reto. São tementes a Deus, pregam um evangelho puro e simples, mas ao longo do caminho esse evangelho é corrompido, é contaminado, de maneira que o meu dom serve a mim mesmo e não mais a Deus. Os oráculos que eram para servir como um meio de glória, de revelação de Deus perante os estrangeiros, agora é utilizado por Balaão para benefício próprio, para ganância. Então fica essa pergunta para os irmãos pensarem e refletirem: quantos homens e mulheres de Deus, no começo do ministério do seu chamado, tiveram êxito porque efetuaram um caminho reto diante de Deus, mas ao longo do caminho se perderam e se corromperam, assim como Balaão se corrompeu. Quantos profetas, pastores, cristãos foram sustentados por Deus, mas à medida do tempo, com o passar do tempo, eles aprenderam que podiam se autossustentar. Então saiu a figura daquele que é a providência para uma figura de coadjuvante. Deus, que era protagonista, agora se torna coadjuvante. Balaão, que antes era coadjuvante, se torna protagonista. Quantas pessoas viveram ou vivem esse mesmo modo de agir? Balaão, a figura de um líder espiritual que tem uma revelação especial, real, se corrompe, falha moralmente, eticamente, ele se sustenta num discurso estético, um discurso bonito, muito bem elaborado, de muita boa retórica, mas o seu coração já está corrompido. Qual é o propósito de um dom que você recebe para Deus? Por que Deus te dá um dom? Para qual propósito? Segundo a 1 Coríntios 14. Qual é a finalidade, o objetivo do dom? Edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então, tudo aquilo que é fora do comum, tudo aquilo que é dom, que foge da normalidade, deve ser santificado. Santificação significa exatamente isso, aquilo que foi separado, cortado de algo que é comum para algo que vai ser colocado no sagrado, em um objetivo específico. Santificação é isso, vai servir para um propósito específico, é separado do uso comum para um propósito específico. Sai dessa classe de comum e você separa para algo, para um propósito específico e sagrado. Então todo dom que não é santificado
ele é contaminado. Então, se você recebeu um dom, você constantemente não vive uma vida de santificação, você não santifica o seu dom, ele se torna um dom contaminado. A gente aprende isso também com a história de Balaão. Balaão tem com constância o mesmo discurso: não posso ir além da palavra de Deus. Mas na verdade isso é um discurso de defesa para proteger o seu desejo profano. Ele nunca esteve integralmente disposto a servir e obedecer a Deus. A sua obediência sempre foi parcial. O seu coração sempre foi enganoso, mas o seu discurso sempre muito belo e elaborado. O discurso estético visa mascarar o coração. E como se dá esse processo de corrupção do coração de Balaão? Existe o desejo. O desejo, ele vem para bons e maus, para cristãos e não cristãos. Mas uma vez que o desejo bate a porta, ele racionaliza esse desejo. Ele espiritualiza esse desejo. Ele coloca a Bíblia para validar esse desejo, e quando ele coloca a Bíblia, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ele precisa fazer isso não de uma maneira integral, porque se ele fizer de maneira integral, ele não vai conseguir defender o seu desejo. Então ele faz de maneira seletiva. Então o processo de corrupção do coração de Balaão é ter o desejo à porta e você abraçar esse desejo. Como que ele abraça esse desejo? Ele tenta instrumentalizar a verdade. Ele usa a verdade como meio de justificação, mais parcial, seletivamente. Então o líder hoje, que é conhecido como Balaão, o espírito de Balaão que atua hoje nas igrejas do mundo, vai fazer exatamente isso. Vai defender a meia-verdade. Então, por isso que existem muitas heresias, porque como não consegue defender o ponto de vista, a heresia na Bíblia como um todo, como completo, ele vai pegar versículos isolados, fora de contexto, para que aquilo seja enraizado, disseminado e defendido. Então, a cegueira moral se revela dessa maneira, quando um desejo ele é atendido de maneira a usar a palavra de Deus seletivamente, nesses três aspectos. Então a gente percebe que muitas pautas polêmicas existem no meio dos cristãos referente a alguns assuntos. A gente já viu a contaminação vindo através da teologia da prosperidade. A gente já vê assuntos como salvação sem cruz. Hoje que eu ouço mais é que salvação é uma coisa e ainda é outra. Então, existe o salvo e existe aquele que reina. Nem sempre um dos dois é a mesma coisa. É uma coisa meio maluca assim, mas a moda atualmente que eu ouço mais recorrentemente é que salvação é uma coisa e reina é outra. Existem aqueles que reinam, existem aqueles que são salvos. Como eles explicam isso? Uma salada de frutas sem fim. A velha máxima das heresias, o pontífice máximo, o vigário de Cristo, substituto de Cristo aqui na terra, que se mantenha uma heresia constante, que se mantém um discurso estético bonito, mas no final contaminado. Não existe um alinhamento ali do coração com o nível de revelação. Então, a santidade, a gente percebe que ela é necessária, ela é um repelente quando se refere aos desejos. Mas a santidade, ela não exclui o desejo vai vir, mas quando santificamos o nosso coração, santificamos ali, recebemos a revelação da palavra integralmente, o desejo que bate à porta, quando vem, é repelido. No caso de Balaão, o desejo que bateu à porta, ele faz um movimento inverso, ele faz um movimento para dentro, ele acolhe esse desejo. Então, o movimento certo e correto é quando o desejo vir, ele virá, é repelir. E repelimos através da santidade. O líder Balaão, que se corrompe moralmente falando, se corrompe porque tem o seu ego ferido. Balaão é a figura do profeta que recebe a revelação de Deus.
mas ele toma um choque de realidade, no sentido de que ele tem uma aliança com Deus, ele recebe, ele conhece, ele ouve a voz de Deus, mas ele se depara com algo novo, algo inédito. Então eu sempre estou mencionando na perspectiva de Balaão, porque é o que me interessa hoje. Porque a gente já sabe que o povo de Israel foi escolhido, mas na perspectiva de Balaão, isso é um choque de realidade. Porque ele percebe que Deus escolheu não apenas uma pessoa, mas uma nação para que ele fosse o Senhor e Deus. Então, naquele tempo onde o judaísmo aceitava que vários profetas de várias nações pudessem ter revelação, ali era algo diferente. Ali estava diante de uma nação que recebeu um privilégio de Deus ter escolhido eles, e não a minha nação, e não eu, como Moisés, da minha nação, mas ele escolheu a nação de Israel, e isso é um choque de realidade. Isso causa uma ferida no ego de Balaão. Falar de ego, o ego é a percepção nossa do nosso eu. E o nosso eu, para satisfazer do nosso eu, o nosso ego, ele vai mencionar aí pelo menos 3 campos. A gente gosta de ser atendido, de ser respeitado, a gente gosta de ser aprovado pelas pessoas, a gente gosta de satisfazer aquilo que almejamos. Existe satisfação na conquista. Então, o nosso eu, o nosso ego, ele é alcançado nesses 3 aspectos. Quando eu sou atendido, quando eu sou respeitado, quando eu sou aprovado, quando eu sou satisfeito. Balaão teve o seu ego ferido, envenenado, e uma vez contaminado, ele não consegue voltar mais para o caminho inicial. Esse nível de corrupção, de contaminação está tão grande que premeditadamente ele se auto-engana. Antes dele mentir para o povo de Israel, antes dele ensinar ao rei Balaque como fazer o povo de Israel pecar, ele mente para si mesmo. O auto-engano, ele é tão grande na sua vida que ele peca premeditadamente, no sentido de que ele conhece a palavra de Deus, ele conhece o oráculo de Deus, ele sabe que possivelmente haveria consequências sobre a sua vida, mas mesmo assim ele ignora, porque a sua ambição é tão grande e o seu ego está tão ferido que ele não consegue mais voltar no aspecto de servo. Ele quer ser sempre Senhor da sua vida. Então o ego ferido, ele traz consequências, ele trata a rebelião como um pecado banal. O que Balaão comete contra Deus é um ato de rebelião, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, sabendo que ele não poderia amaldiçoar o povo, ele opta conscientemente para não amaldiçoar, mas ensinar o povo a pecar e fazer o povo cair. Então é um pecado premeditado que hoje, se a gente fosse ler nos dias atuais, seria aquele cristão que sabe que é errado, ele já está traçado o caminho de pecado, mas ele sabe que orando a Deus e pedindo perdão, Deus vai perdoar. Esse é o pecado, em segunda instância, do ego ferido de Balaão. E a pergunta hoje é: se alguém ferir o seu ego, o que você faz? Se alguém te desaprovar, não te atender, fazer ao contrário daquilo que você almeja satisfazer, o que você faz? O que você faz quando Deus desaprova o seu pedido, o seu anseio, o seu desejo, porque é um desejo profano? Assim como Balaão, o que você faria? Se fosse Balaão, se você fosse Balaão, um desejo profano, você conseguiria ser transformado? Ou pelo ego ferido, você arrumaria justificativas, um discurso estético para validar aquilo que é um desejo profano? Quando você é ferido por pessoas ou por Deus, o que você faz?
Então Balaão, novamente, nos tempos atuais, é um teólogo eloquente, mas ele não se deixa transformar por Deus. Ele não se deixa, simplesmente. E que isso não seja o nosso proceder. O nosso remédio é o Evangelho. O Evangelho de Deus é o poder para transformar o mundo todo, inclusive o nosso mundo. Então o Evangelho, em primeira instância, ele vai combater o nosso ego. É inevitável. Vai haver um choque de realidade, assim como aconteceu com Balaão. Choque de realidade. Não há nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação, se Deus não tivesse descido. Se Deus não tivesse feito a sua obra, não há nada que a gente pudesse fazer. Então o ego vai ser ferido nosso nesse primeiro aspecto. Não há nada que a gente possa fazer. Deus é suficiente, a obra dele na cruz é suficiente. Dessa maneira a gente percebe que todo o mérito e toda a glória não é nossa, é dele, porque já foi feito. Precisamos confiar, acreditar e crer de todo o coração. Então, fazendo isso, o nosso ego já é ferido, já é balanceado. E aí você começa a ter um princípio de mudança, porque aí você não começa a pensar demais acerca de si mesmo, tanto em nível de frequência quanto em intensidade. Eu não sou muito, eu também não devo pensar muito em mim. Devo pensar pouco e também em menor intensidade. Mas também o problema não se resolve, porque você ainda continua pensando em si mesmo. Pode pensar em menor frequência, mas continua ainda pensando. E aí entra o segundo aspecto do Evangelho, que não é pensar menos acerca de si mesmo, é pensar cada vez menos em si mesmo. O seu objetivo, você consegue ter um coração alinhado para proteger a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Já não tem mais espaço no seu coração para pensar sobre si, nem que seja menos de si. Você pensa cada vez menos em si mesmo. Então, nesse primeiro estágio, a gente percebe que Cristo faz com que tenhamos a noção clara da nossa identidade. Somos filhos, e como filhos, a gente não perde a nossa identidade. Não há nada que o filho faça que deixe de ser filho. Mas, em segundo aspecto, a gente percebe que devemos ter atitudes que colaborem para esse enquadramento de filho. Saímos de criaturas para filhos. Agora, como filhos, como devemos nos comportar? Então, aí é a defesa e manutenção do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então, Cristo é o sustentador dessa aliança, Ele que governa. Então sai todo esse sentimento que temos inicialmente a respeito de nós mesmos, que nós governamos, que somos merecedores, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sai toda essa figura entre o governo de Cristo. É Ele quem governa, Ele que sustenta, Ele que oferta a salvação. E entra também, em segundo aspecto, as manutenções dos relacionamentos. Sai o monitoramento sobre si mesmo e entra o monitoramento sobre o relacionamento entre Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Filipenses 2, 1 a 4 vai dizer um pouco a respeito desse novo enquadramento do nosso ego. Filipenses 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, a prioridade do eu sai de cena e entra a prioridade sobre relacionamentos, sobre Deus e sobre o próximo. Aquilo que era propriamente seu não é mais para ter uma preeminência, uma preferência. Você vai tratar os interesses dos outros igualmente
igual ao seu. Então você não tem mais esse sentimento de ego no seu coração. O seu ego, ele é transformado. Então a prioridade muda, Deus se revela no seu coração, e diferentemente de Balaão, você não apenas tem acesso ao conhecimento, não apenas tem acesso ao entendimento, mas você é transformado pelo ouvir da palavra de Deus, ouvir a Deus e o Espírito Santo. Então, o nosso veredicto de Deus que temos a respeito de nós é que somos amados e aceitos por Ele antes do desempenho humano. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justiças de Deus quando estamos nele, em Cristo Jesus. Essa é uma das identidades que temos, não pelo desempenho humano, mas pelo desempenho que é divino. Tenho mais coisa para falar, mas eu vou deixar para a próxima pregação, falar a respeito da mula e um pouco mais da estratégia de Balaão, mas eu não quero correr, não quero fazer isso de maneira acelerada. Então eu encerro aqui trazendo esses 2 tópicos sobre Balaão. Senhor Deus e Pai, graças te dou mais uma vez por esta oportunidade. Pai, a palavra do Senhor, ela causa efeitos de transformações reais, visíveis em nosso coração. Pai, que não seja a nível de conhecimento, de entendimento, que não passe pelo filtro da inteligência, mas que caia diretamente no Espírito, Pai. Para que o nosso Espírito se dobre perante a sua vontade, ao seu querer, e mesmo aquilo que a gente não entenda ainda completamente, que o Teu Espírito Santo venha a sempre semear, a sempre falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, para que, diferentemente do destino de Balaão, que tem um anseio de protagonismo, que a gente não tenha nenhum senso de protagonismo, que a gente possa ser sempre servo. E está bom demais ser servo, e como se não bastasse ser servo, o Senhor nos chama para ser filhos do Senhor. Isso ainda é uma graça superior, e agradeço também a minha vida, a vida dos irmãos, de estar nessa família, Senhor Deus. E o Senhor sempre fala que a família espiritual, ela tem preferência e preeminência à família de sangue, porque o nosso pai terreno, ele apesar de sempre buscar acertar, ele é falho, ele é humano, mas o Senhor é o Deus Pai, o verdadeiro Pai, que não erra, que não tem sombra de variação. E por isso, Senhor Deus, por não ter nenhum defeito, por ser sempre bom, misericordioso, amável, completo e equilibrado, a família espiritual, ela é um enquadramento perfeito da sua obra aqui na terra. Possamos sempre zelar por esse relacionamento com o Senhor e com o próximo, com a nossa família espiritual. Que possamos, Senhor Deus, ter em mente sempre as armadilhas do inimigo, e possamos não cair mais e não tropeçar em pedras de tropeço, que não possamos tratar o Senhor como uma ferramenta, como uma utilidade, como uma pedra qualquer, mas como uma pedra fundamental. Assim como os judeus rejeitaram o Senhor, tendo o Senhor como uma pedra descartável, sendo que o Senhor é a pedra fundamental, a principal pedra, que possamos ter sempre em mente e sempre relembrar dos seus feitos, Pai, para que possamos não cair em orgulho, mas sempre relembrar os seus feitos, agradecer o seu santo nome. Diferentemente de Balaão, Pai, que possamos parar no primeiro aviso que o Senhor tenha dado aos nossos corações. Qualquer desejo que fuja da sua vontade, do seu querer, que possamos reavaliar, que possamos, Senhor Deus, sondar o nosso coração, para que o nosso coração esteja equilibrado, esteja correspondente ao dom que o Senhor separou para nós. Possamos sempre purificar esse dom, Senhor Deus, para que não possamos dar brecha ou legalidade para o inimigo agir por meio desse dom. Que a gente não possa utilizar a nossa espiritualidade para os benefícios próprios, mas que possamos utilizar os seus dons, o dom que o Senhor confiou a nós, para a tua igreja, para a edificação da sua igreja. Graças te dou mais uma vez
pelas tuas ricas bênçãos, que o Senhor esteja abençoando, Pai, o restante dessa noite. Abençoe, Senhor Deus, mais uma vez todos os ministérios, o retiro, Senhor Deus, que tudo vá e ocorra muito bem, que possamos sair fortalecidos, edificados, transformados e não apenas conhecedores da sua vontade. Essa é a oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.